Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e mais um vídeo da série O Evangelho e a Autotransformação. Nessa série, nós procuramos a explicar os evangelhos à luz da doutrina espírita, capítulo a capítulo, com base no Evangelho de Mateus. Hoje nós começamos uma pequena série a respeito do Sermão do Monte. Nesse primeiro vídeo, nós teremos uma questão introdutória, faremos apenas uma visão introdutória a respeito desse monumento de conhecimento intelectual e, sobretudo, moral para a humanidade, e faremos também algumas anotações a respeito das várias visões a respeito desse sermão. Visões ocidentais e visões orientais, é claro que sempre culminando com a nossa interpretação voltada para a obra de Allan Kardec. E é isso que faremos nesse vídeo que começa agora. A primeira questão, ela pode parecer apenas textual, mas conforme nós formos nos aprofundando nela, vocês vão ver que é uma simbologia muito rica que pode ser aproveitada para esse processo de transformação moral e também para o processo de autoconhecimento sobre tudo que leva a esse primeiro processo, qual eu disse. Bom, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, está escrito que Jesus subiu ao monte a fim de pregar para os seus discípulos. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, diz que Jesus desceu para o plano a fim de que pudesse pregar para as pessoas. Bom, aí há que se já fazer uma grande distinção. Se a gente levar em conta o caráter simbólico desses evangelhos e a proposta autotransformacional deles, nós vamos convir com o seguinte pensamento de Carlos Torres Pastorino no livro Sabedoria do Evangelho. Dizia ele que no Evangelho de Mateus, Jesus pregava para as pessoas maduras. Jesus pregava àqueles que já tinham maturidade para entender as coisas da individualidade, do espírito, as coisas altamente subjetivas, os sentimentos mais nobres do ser humano. E, ao passo que, em Lucas, Jesus desce para o plano, olha a simbologia, falando sobre coisas do terra a terra, falando sobre pobreza material, sobre fome do corpo físico mesmo, né? Então a gente vê que há toda uma decorrência no discurso, né, entre os dois. Mateus fala para os espíritos mais maduros, né, e Lucas fala para aqueles mais terra a terra, vamos dizer assim, sem nenhum sentido pejorativo. Então, portanto, Mateus fala para a individualidade, que é o espírito imortal, e Lucas fala para a personalidade atual, que é o espírito encarnado. Então, para ratificarmos, né, para confirmarmos isso, que nós falamos com base no pensamento de Carlos Torres Pastorino, vou ler um pequeno trecho do livro Sabedoria do Evangelho, no volume 2, e vocês vão de convir comigo que nós estamos então avançando em termos de simbologia, avançando então para o subjetivo no nosso trabalho. Em Mateus, Jesus fala no monte, elevadamente, para as individualidades, ao espírito. Em Lucas, dirige-se Jesus às personalidades. Observamos que as bem-aventuranças em Lucas se referem ao plano físico, os pobres, os que choram, os que têm fome, que sentem essas angústias na carne, no corpo denso. E o Mestre se refere exatamente à pobreza de dinheiro, às lágrimas das dores, à fome de comida. E logo a seguir condena os ricos, os que estão fartos, os que riem, tudo na parte material, coisa que não vemos em Mateus. Este dá-nos a parte espiritual com elevação extraterrena. Por isso, Jesus, no Evangelho de Mateus, ele não falou para a multidão, ele falou para os discípulos, pessoas
que estavam previamente amadurecidas para receber aquele tipo de mensagem mais substancial. E essa é até um lembrete, né, um apontamento que nos faz Swami Prabhavananda no livro O Sermão da Montanha, segundo o Vedanta. Emmanuel ressalta uma visão sublime a respeito dessa pregação. Quando ele fala que Jesus se elevou ao monte para pregar, ele aí já está enfatizando uma questão muito importante, que muitos se elevam a esse monte, se elevam à tribuna, se elevam num cargo político ou se elevam na hierarquia espiritual para pregar com interesse pessoal, para manipular demagogicamente as massas a fim de obter favores pessoais. Jesus não. Jesus subiu ao monte. Jesus subiu na mais alta simbologia, que é a montanha, mas pregou sentado. Se vocês virem as principais retratações em quadros, esculturas, etc., a respeito do Sermão da Montanha, Jesus está sentado e as outras pessoas estão em pé. Isso seria um símbolo de humildade. É Jesus sentado, apesar de todo o seu poder, de todo o seu conhecimento, de todo o seu sentir infinitamente nobre como espírito puro, ele se rebaixou, ele ensinou sentado e as pessoas em pé o ouviam com respeito e admiração. Então Jesus foi o que subiu a multidão, o que se elevou para se rebaixar, num bom sentido. Foi aquele que realmente se elevou na tribuna, se elevou, mas ao mesmo tempo no movimento se rebaixou a fim de que a mensagem transpareça e não a própria figura dele. Ótima intervenção de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Uma outra simbologia muito forte também, que não está diretamente contida nesse capítulo 5, mas nos capítulos anteriores do Evangelho de Mateus, foi ressaltada pelo Huberto Roden, que não era espírita, era um espiritualista, mas que tinha obras filosóficas a respeito do pensamento de Jesus que eu considero muito boas. Então, o Huberto Roden ele chamou a atenção para esse seguinte fato, de que o Sermão da Montanha ele aconteceu após aquele episódio, né, de que Jesus ficou recluso no deserto por 40 dias, após toda aquela meditação, após toda aquela provação pela qual ele passou. É claro que isso é um símbolo, né, que nós já explicamos no vídeo anterior, para que vocês pudessem ter base para entender o que eu estou falando agora. Se não viram o vídeo anterior, vejam então o vídeo sobre a tentação de Jesus, no qual eu expliquei a simbologia dessa tentação, ok? Sobre a importância do Sermão da Montanha, né? Dizia Gandhi, se todos os livros sacros da humanidade se perdessem e só ficasse o Sermão da Montanha, nada teria se perdido, disse Gandhi. Para vocês terem uma ideia da importância, inclusive, que o próprio Allan Kardec nos forneceu a respeito desse Sermão da Montanha, 5 dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, mais de 20% do Evangelho segundo o Espiritismo são confeccionados através desse Sermão da Montanha. Foram elaborados com base nessa peça, né, de transformação do ser humano. Então agora nós partimos para a segunda fase do nosso vídeo. Uma coisa muito interessante que nos chama a atenção é que, se nós anotarmos, fizermos um estudo mais apurado, são 7 as bem-aventuranças no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5. As duas últimas são incidentes, elas podem acontecer ou não, mas as outras 7 primeiras, elas são uma condição sine qua non, ou seja, é uma condição que vai acontecer caso nós sigamos nesse caminho da autolibertação, né? Bem-aventurança significa a felicidade ao extremo. Então nós temos
Bem-aventurados os pobres de espírito, os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Nós vamos estudar cada uma dessas bem-aventuranças em vídeos futuros, de forma separada, para a gente poder ampliá-las, né? Para a gente poder expandi-las dentro da nossa consciência de forma melhor. E a partir de então desse conhecimento, nós vamos chegando à conclusão que existe sempre uma simbologia nisso tudo, porque esses evangelhos foram escritos num contexto simbólico, né? Porque 7, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, significa algo ilimitado e, portanto, algo infinito. Então, essa felicidade ela não tem fim, essa conexão entre essas bem-aventuranças não tem fim, porque todas elas, nós vamos ver, trabalham conectadas umas às outras, né? Então, a gente vai ver isso tudo nessa série, dentro da série Evangelho e Autotransformação. O Espírito Emmanuel, ele tem uma espécie de coleção de 4 livros, chamados Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, que fazem comentários a respeito de trechos do Novo Testamento. E eu separei aqui 2 trechos de 2 capítulos de livros diferentes de Emmanuel, a fim de que a gente possa fazer algumas considerações finais a respeito de tudo que a gente disse a respeito do sermão e já fecharmos, né, com o conteúdo moral para a gente refletir um pouco, de forma um pouco mais profunda a respeito dessa peça literária e espiritual da humanidade. No primeiro trecho que nós lemos, Emmanuel diz o seguinte no livro Fonte Viva, no capítulo 104. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Era essa justamente a intenção de Jesus no sermão, ao pronunciar o Sermão do Monte, né? E no segundo trecho que nós pretendemos ler agora, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 17, Emmanuel faz a seguinte consideração: quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo, ajude o irmão mais próximo a dignificar-lhe a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. É ajudar o irmão a se sentir melhor, a dignificar-se, a melhorar a própria vida. Então, o Sermão do Monte é uma proposta de autolibertação, de extinção da mendicância espiritual do ser humano, de mostrar que nós temos a potencialidade dentro de nós mesmos para realizarmos esse processo de autolibertação, que apesar de ser lento e gradativo, ele é certo para quem segue essa trilha da transformação moral através do autoconhecimento. Se você gostou desse vídeo, se você gosta do material exibido no nosso canal, eu te peço que se inscreva no nosso canal, comente os vídeos, compartilhe-os e curta também, o que é muito importante, a fim de que essa plataforma do YouTube possa pôr o vídeo em evidência, porque quanto mais curtidas, comentários, compartilhamentos, inscrições tivermos, mais o nosso canal fica em evidência e para mais pessoas ele vai chegar para que tenha esse conhecimento da doutrina espírita, ok? Se você já é inscrito no canal, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição, a fim de que você possa receber notificações a respeito de vídeos novos. Tenho muito a agradecer àqueles que chegaram conosco até o final do nosso vídeo, nesse início de bate-papo a respeito do Sermão da Montanha, e tenho a desejar a todos vocês muita paz, saúde e realizações.